sou a doutora Estela e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre um novo produto conhecido por tabaco aquecido, trazendo algumas atualizações para vocês. Importante ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2009, na resolução da diretoria colegiada de número 46, ela proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, quer seja o cigarro eletrônico, quer seja o tabaco aquecido. E quando a gente fala de proibição de propaganda, estamos incluindo nesta RDC também propaganda pela internet, pelas mídias sociais. O tabaco aquecido é um dispositivo considerado como eletrônico para fumar, conhecido também como Heat Not Burn. Em estudos científicos vocês vão ver a sigla HNB. Existem 3 produtos que são os mais conhecidos no mercado, que é o IQOS, o Plum e o Glow. Eles possuem mini cigarros que são específicos para se usar nesse dispositivo. Então, no caso do IQOS, só pode ser usado com esse mini hit stick, que é um mini cigarrinho. No caso do Plum, é uma cápsula com tabaco picadinho, que ela é inserida aqui em cima, então ele só pode ser usado com esse refil. E o Glow já tem um cigarro fino e comprido, ou seja, cada fabricante produz o seu próprio cigarro. Então, um cigarro tradicional que se vende na padaria, em banca de jornal, ele não é compatível para ser usado com esses produtos. Cada um tem o seu cigarro específico. Essa aula toda ela vai versar sobre estudos relacionados ao produto conhecido como IQOS, porque é o único produto que foi estudado e principalmente é o único que tem estudos independentes, sem conflito de interesse. O IQOS, ele é vendido e ele é armazenado aqui nessa case. Então, esse dispositivo ele é inserido aqui dentro. Então, isso aqui é como se fosse uma caixinha que ela recarrega esse dispositivo. Então, após usar, o usuário coloca ele aqui dentro, fecha e ele continua sendo recarregado. Disponível para uma próxima vez que o usuário deseje fazer o uso do produto. Nessa parte superior se insere o mini cigarrinho. Dentro desse cigarro nós podemos perceber aqui pela foto que é um tabaco como se fosse uma sanfona, porque na produção o tabaco é colocado em cima de uma superfície onde se adiciona glicerina e alguns flavorizantes como menta, e aí ele é prensado e depois quando se levanta a prensa ele sai, ele fica disponibilizado nessa forma de sanfona. A parte interior do dispositivo eletrônico para fumar, no caso do IQOS, ele tem uma lâmina, que é uma lâmina que ela é revestida em cerâmica, platina e ouro, e a função dela é aquecer este mini cigarro. Os fabricantes ressaltam que esse aquecimento não passa de uma temperatura de 300 graus, então quando se insere o mini cigarro nessa lâmina, ele aquece o tabaco. O fabricante também afirma que neste aquecimento não há queima, não há combustão do tabaco, somente um aquecimento controlado de 300 graus. Entretanto, esse estudo, ele evidenciou que existe a pirólise deste tabaco. Aqui nós podemos observar a parte interna do mini cigarro IQOS, onde a gente visualiza aqui no número 4
o tabaco numa coloração completamente diferente depois do uso. Aqui a gente tem uma resolução melhor da foto. Então, aqui a gente observa o tabaco antes do uso e o tabaco carbonizado devido à pirólise do heat stick depois do uso. Sabemos que se evidenciamos pirólise é porque houve uma carbonização. E na carbonização a gente sabe que há uma combustão incompleta, e na combustão incompleta há a produção e liberação de inúmeros subprodutos que são prejudiciais à saúde. Então aqui a gente já começa a evidenciar, com esses estudos sem conflito de interesse, que talvez esse produto não seja tão inócuo ou não seja tão menos prejudicial à saúde quanto é colocado pelo fabricante. Uma outra questão que esse estudo nos mostra é que o filtro de filme de polímero, aqui nessa setinha preta, ele sofre um derretimento durante o uso desse produto, e aqui, por esse derretimento, aqui na seta azul, a gente pode perceber que há uma fenda, uma separação, né, das partes desse mini cigarro, e nesta parte aqui evidenciou-se a presença da cianidrina formaldeído em apenas 90 graus de aquecimento. Então, se o produto aquece até 300 graus, em 90 graus já temos a presença dessa substância. E a cianidrina formaldeído, quando a pessoa sofre a inalação, né, se expõe à inalação dela, possivelmente ele pode vir a necessitar de um suporte respiratório. Então, esse estudo foi um estudo bem interessante que começa a nos revelar, a nos mostrar algumas outras danos que ele pode estar inferindo à saúde do seu usuário. Essa foto é uma foto que é muito usada nos portfólios do fabricante, mostrando aqui na barra superior, né, de 100%, as concentrações de substâncias químicas e de substâncias cancerígenas encontradas no cigarro comburente, no cigarro tradicional. Essas mesmas substâncias foram analisadas no IQOS, aqui na linha amarela, e se percebe por essa foto que existe uma redução importante de substâncias químicas. No caso, eles separaram 18 substâncias que são solicitadas pelo FDA, aos fabricantes dos produtos derivados do tabaco, que elas sejam analisadas. A própria Philip Morris separou 58 substâncias selecionadas por eles e 15 substâncias químicas que são consideradas como cancerígenas. Então, a mensagem que esta foto nos mostra é que, comparando o cigarro tradicional com o IQOS, há uma redução importantíssima da redução acima de 90% de várias substâncias químicas e mais que 95% de várias substâncias cancerígenas. Entretanto, quando nós vamos nos aprofundar no estudo da própria monografia da Philip Morris, existe escrito lá que as substâncias cancerígenas, elas estão classificadas no grupo 1 da IARC. A IARC é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde. Quando a IARC classifica uma substância no grupo 1, ela está nos dizendo, e dizendo para a comunidade científica, que não há dúvida que essa substância é carcinógena para humanos. Portanto, não há nível seguro de exposição, pois já há evidência científica suficiente dela ser cancerígena para humanos e a relação de nexo de causalidade está estabelecida. Então, reinterpretando esta foto da indústria, onde há
uma redução maior que 95% de substâncias cancerígenas quando se compara o cigarro tradicional com o cigarro aquecido, no caso IQOS, essa redução acima de 95%, na realidade, não tem nenhum impacto, porque é uma substância que não há nível seguro de exposição, ou seja, mesmo que fosse uma redução de 99,999%, ela não seria segura para uma pessoa estar se expondo a ela. Esse outro estudo nos revela as concentrações séricas de nicotina logo após a exposição do IQOS e do cigarro tradicional. Então, aqui nós podemos observar que as concentrações de nicotina logo após uma tragada no dispositivo do IQOS é muito superior quando comparada ao cigarro tradicional. Da mesma forma, ela se mantém também muito mais elevada 20 minutos após a exposição, quando a gente compara com o cigarro tradicional. Sabemos que quanto mais rápida qualquer substância psicoativa alcança o cérebro, faz impacto cerebral, liberando dopamina nas fendas sinápticas, ou seja, quanto mais rápido é feito este percurso, maior o potencial de instalação de dependência química no seu usuário. Então, aqui a gente conclui que, se o IQOS chega a um pico tão alto e se mantém 20 minutos após, tão alto quando comparado com o cigarro tradicional, ele tem um efeito de instalar a dependência muito mais rápido. Ele muitas vezes tenta se colocar esse produto no mercado como um produto menos prejudicial à saúde e um produto que traria redução de danos ao seu usuário. Por esse estudo, a gente já começa a pensar que talvez ele não fosse um produto que traria menos danos, pelo menos quando a gente está falando de instalação de dependência química. Ou seja, a gente aqui pode começar a inferir que ele é um produto capaz, sim, de instalar a dependência no seu usuário, ou de manter a dependência do seu usuário. Esse outro estudo analisou pelo ultrassom o fluxo mediado do endotélio. A gente, quando estuda, quer fazer um estudo de risco de doença cardíaca ou risco de infarto, o fluxo mediado pelo endotélio é considerado padrão ouro em qualquer estudo. Então, aqui fez-se a comparação, da análise do prejuízo da função vascular do endotélio quando uma pessoa estivesse exposta ao IQOS e ao cigarro tradicional. Em 5 segundos de exposição, a gente percebe que há um impacto importante na redução do fluxo mediado do endotélio. E isso persiste com 15 segundos de exposição. Nos dois produtos, no IQOS e no cigarro tradicional, não há uma diferença importante, levando à conclusão de que o prejuízo da função vascular endotelial é igual no IQOS quanto no cigarro tradicional. E que o risco para doenças cardíacas e para infarto poderiam ser iguais também. Esse outro estudo investigou a toxicidade hepática do IQOS. Foi um ensaio clínico com 22 voluntários saudáveis, onde 5% dos indivíduos apresentaram uma elevação nas bilirrubinas, fazendo-nos pensar numa obstrução biliar ou numa lesão hepática. E isso, eles chegaram à conclusão de que a exposição ao vapor, as emissões do IQOS, do tabaco aquecido, pode ter efeitos hepatotóxicos ao seu usuário. E o que pensam algumas das principais entidades de saúde? Então, lá desde 2016, Tobacco Atlas já nos ressaltava
sobre um alerta sobre os danos à saúde causados por esses produtos, e isso vem permeando ao longo dos anos com afirmações no mesmo teor de que não seria um produto seguro, divulgadas pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Respiratória Europeia, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Então, a conclusão de todas essas pesquisas também médicas indianas, a conclusão e a recomendação e a orientação de todas essas entidades é que o uso do tabaco aquecido ele não é seguro. Que os países onde o tabaco aquecido é proibido, que essa norma deve ser mantida, como é o caso do Brasil, né, pela nossa RDC 46, que não se deve recomendar ao fumante a troca por esses produtos. Então, sempre que um fumante pedir orientação sobre cessação do tabagismo, explicar para ele que esse produto não é um produto que haja evidência científica que ele seja bom, que ele seja efetivo, que haja alguma eficácia para a cessação do tabagismo, que também ele não é um produto seguro para ser usado, né? Alguns países em que esse produto foi liberado, o que se observa na população de fumantes é que quando eles tentam parar de fumar por meio do uso dos dispositivos eletrônicos, no caso a gente aqui está falando do tabaco aquecido, eles não conseguem parar de fumar, mas eles ainda necessitam de mais nicotina que venham do cigarro tradicional. Então eles passam a ser considerados como usuários duais, ou seja, usa o cigarro tradicional e ainda usa o tabaco aquecido. E aí não sabemos, mas podemos inferir, é plausível que a gente pense que a exposição a muito mais substâncias tóxicas e cancerígenas que esse usuário faz quando ele usa os dois produtos é infinitamente maior. Ou seja, os danos que ele pode ter à saúde no curto e no longo prazo podem também ser maiores. O risco de iniciação pelos jovens que nunca fumaram e que podem se sentir atraídos por esse novo produto, porque ele é um produto high-tech, ele tem um layout muito atrativo, muito interessante, ele pode seduzir os jovens, os adultos jovens e os adolescentes a começarem a fumar por acreditarem que ele é um produto que traz menos riscos à saúde. O risco de recaída também existe com essa leva, nessa onda de novos produtos derivados do tabaco sendo colocados pela indústria do tabaco a nível mundial, porque uma pessoa que parou de fumar, mas ela ainda se ressente, ela sente falta do uso desse produto, ela pode recair voltando a usar esses novos produtos, acreditando que eles fariam menos mal à sua saúde. É sim um desestímulo à tentativa de cessação, porque as pessoas podem acreditar de que, não, eu estou fazendo uso agora de um produto que ele não é tão prejudicial, então eu não preciso pensar em parar de fumar. Eu creio que eu estou mais seguro com esse produto. E também um risco de renormalização do tabagismo, né? Na medida em que as políticas de ambiente livre de tabaco, não se pode mais fumar em ambiente fechado, até para proteger a saúde do fumante e também do fumante passivo, ele pode ser uma tentativa de renormalização do tabagismo na medida em que passa essa mensagem de que ele é menos danoso à saúde, portanto ele poderia ser usado sim num ambiente fechado, existe todo um glamour, é um produto que é atrativo, o layout dele é um produto que chama a atenção das pessoas que poderiam estar se seduzindo ou se deixando seduzir para o uso desses produtos. Então, todas as políticas de controle do tabaco que existem no Brasil há mais de 3 décadas, que são políticas bem-sucedidas, né? Precisamos, nesse momento, ter muito cuidado
cuidado e ter muita atenção para estudarmos a fundo esses produtos e não fragilizarmos as políticas de controle que a gente conseguiu, depois de tantas décadas, reduzir tanto a prevalência e proteger tanto a saúde da população. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês de atualização. Espero ter contribuído, trazendo informações, na realidade, sem conflito de interesse, com estudos científicos sérios, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.